Porto Velho, 1º de março de 2014, eu sou Simon Hill e este vídeo é mais um registro desta cheia histórica do Rio Madeira aqui em Porto Velho. Hoje o rio alcançou o nível de 18 metros e 68 centímetros e continua subindo. E eu estou falando exatamente a partir da ponte da BR-319 sobre o Rio Madeira. Eu estou aqui no bairro Nacional, mais exatamente na rodovia BR-319 ou rodovia Costa e Silva, num trecho que já dá acesso à balsa que faz a travessia para o outro lado do Rio Madeira. Eu ainda nem me aproximei dos escritórios da empresa que comanda as balsas daqui e já me deparo com uma região totalmente alagada e estou caminhando inclusive num bocado de pedras que colocaram para poder elevar o nível de uma passagem até aquela localidade. E como vocês podem ver, nem mesmo o escritório da empresa que está construindo a ponte sobre o Rio Madeira escapou. Enquanto tem vários veículos lá atrás aguardando para poder passar, aqui tem uma equipe tentando montar uma estrutura para que a balsa continue fazendo a travessia desses veículos para o outro lado do Rio Madeira. E foi apenas liberado para pedestres poderem subir aqui na ponte sobre o Rio Madeira e fazer a travessia lá para o outro lado. Infelizmente não tem como veículos passar porque ela não foi concluída, estão aguardando a retirada das pessoas dessa área para poder fazer a cabeceira desse lado da ponte sobre o Rio Madeira. Conforme vocês podem ver ali, ó, os pedestres subindo para dar continuidade. E logo aqui esse trator está tentando montar alguma estrutura, ó, para a balsa poder vir. Mas eles estão conseguindo, inclusive já tem uma ali se aproximando com vários veículos. Então, essa aqui é a situação em que eles liberaram provisoriamente o acesso a pedestres à ponte sobre o Rio Madeira. Eu estou subindo agora, onde deveria estar sendo feita a cabeceira da ponte no lado da cidade de Porto Velho. Só que ainda não foi feito porque precisa remover esses moradores daqui para dar continuidade às obras. Então tem toda uma estrutura aqui improvisada para que os pedestres possam acessar o outro lado do rio. Então é isso aí. Finalmente, antes que a ponte ficasse totalmente concluída, estou eu aqui caminhando por ela. Na minha concepção, ela é uma ponte pequena, em questão de largura, o espaço para pedestre também é pequeno, mas foi o que fizeram, né? E o rio mostra toda a sua exuberância, apesar de causar grandes enchentes, mas ele se mostra muito bonito. Eu encostei um pouquinho aqui e tô vendo que se alguém quiser fazer uma maldade e jogar alguém aqui é coisa muito fácil, né? Então fiquei meio grilado e a altura, apesar do rio estar cheio, é bem alta. E olha só a violência das águas. E essa estrutura é a perna, o pé da ponte. Uau! Fiquei preocupado agora.
de eu chegar lá do outro lado do Rio Madeira, na margem direita, pois está ventando muito e tá querendo chover. E pensa no vento forte, velho, aqui em cima, tá doido? Então eu tô indo embora. Algo interessante é a altura deste aterro que fizeram para que os veículos tivessem acesso à balsa. Ele é praticamente da mesma altura que as casas que haviam aqui. Quem diria que a balsa iria pegar veículos aqui, em frente à distribuidora da Afogás? Hoje só estamos tendo estes transtornos aqui para poder fazer a travessia do Rio Madeira lá para a margem esquerda, devido à falta de planejamento que existe em Porto Velho. A mesma coisa eu me refiro às usinas hidrelétricas que vieram para cá, se instalaram e sequer prepararam a cidade para os impactos ambientais e sociais. A mesma coisa é a ponte sobre o Rio Madeira. Eles primeiro fizeram a ponte para depois irem trabalhar a questão de realocação das pessoas que moram aqui na cabeceira da ponte à margem direita do rio. Isso não tem lógica, isso era a primeira coisa que era para eles terem feito. No entanto, deixaram primeiro concluir a ponte para depois construir casas para abrigar esse pessoal aqui da cabeceira da margem direita. Então, é falta de planejamento e estes são apenas alguns casos de muitos outros. Logo ali embaixo, no Parque da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, a situação continua delicada. O rio ainda está subindo, já alcançou a locomotiva 18 e continua avançando. Na Avenida Rogério Weber, o prédio da Receita Federal já vai ser evacuado e as atividades por lá já foram suspensas. O Tribunal Regional Federal também está em estado de atenção. E finalmente o governo do estado resolveu disponibilizar o ginásio Cláudio Coutinho para receber os desabrigados. Trata-se de uma parceria entre a Defesa Civil, que cedeu materiais, e o Exército, que está construindo pequenos cubículos dentro do ginásio, para receber as famílias desalojadas. Não, parece que você é unha desse manhã. Hoje já tomei banho até com a cara.